No Justiça para Todos de hoje, vamos falar sobre o trabalho dos peritos e conciliadores na Justiça Federal. Eles são auxiliares essenciais para qualquer tipo de processo em trâmite no Judiciário. É uma segurança para o trabalho do juiz federal. Fontes de informação importantes diante de análises criteriosas que precisam ser feitas antes do julgamento de um caso na Justiça. Você vê tudo isso agora. O Justiça para Todos já está no ar. A pacificação é uma tarefa de todo o sistema judiciário brasileiro hoje, mas em muitos casos a conciliação nem chega aos juízes e advogados. O conciliador tem essa tarefa. É um auxiliar da justiça e do cidadão brasileiro que consegue fazer com que o diálogo se torne essencial para um acordo justo. Eu trabalho na conciliação porque eu acredito que a conciliação seja um meio da gente alcançar o que a gente determina como justiça. Ela faz com que as partes construam. Na conciliação, ela alcança a satisfação porque ela participou do processo de construção da solução do conflito. Uma forma amistosa de resolver a questão. Muitas vezes o valor de uma parcela você consegue pagar duas, fazendo essa antecipação. Os casos que vêm parar na Justiça Federal envolvem empresas públicas. Aqui, a busca pela pacificação é tarefa do conciliador. O conciliador, ele está para mediar um diálogo, uma conversa entre as partes que estão na mesa. Ele atua mais como um facilitador da comunicação. Ele busca um meio termo, um termo que seja bom para as duas partes. Ele direciona, ele é treinado para direcionar a conversa no sentido de que se construa uma solução para o conflito que foi posto. Armeia é conciliadora há 3 anos, uma forma de ajudar ao próximo e encontrar no caminho da paz a efetividade da justiça. O problema é efetivamente resolvido. Enquanto dentro do processo, numa decisão judicial, muitas vezes a parte ganha a ação, mas ela não se satisfaz. A Política Nacional de Conciliação, criada pelo Conselho Nacional de Justiça, veio com a Resolução 125 de 2010 e dá ao conciliador um papel decisivo na pacificação de conflitos sociais. Ele é um dos auxiliares do juízo. O juiz, ele tem o conhecimento jurídico, mas muitas vezes o conhecimento necessário é o conhecimento técnico, de uma especialidade que o juiz não detém. Está no novo CPC, capítulo 3, artigo 149. São auxiliares da justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. A própria parte solicita a realização da prova pericial. O juiz, numa base de um banco de dados que ele tem ali na vara de peritos previamente cadastrados junto à sua vara, os peritos podem mandar currículos para as varas, o juiz forma ali aquele banco de dados de profissionais habilitados a prestarem aquele serviço. Então é designada a prova pericial, um perito é nomeado, a fixação dos honorários dele, porque ele tem que receber, logicamente, pelos serviços que ele vai prestar. E a partir daí a prova é realizada, lembrando que sempre ambas as partes, podem nomear os seus assistentes técnicos, que também são profissionais habilitados nessa área. Na Justiça Federal, o conciliador é voluntário, mas para exercer essa função, primeiro é preciso ter dom. É necessário que a pessoa tenha um perfil, né? Um perfil conciliador. Sem esse requisito, a pessoa tem dificuldades para chegar a um acordo. E não é só isso. É preciso que ela seja formada, tenha nível superior e o mais importante é que ela seja
formada por um curso que o Conselho Nacional de Justiça dá. A Kátia encarou a conciliação como um desafio. Eu vim para cá motivada por uma colega que estava estruturando a conciliação na época. Havíamos trabalhado juntas há muito tempo atrás e me chamou para vir. Eu achei desafiador, exatamente pelo propósito, né, de tentar fazer algo de efetivo, de vir algo acontecer, de concreto, assim, de uma ajuda para as partes, né? Um processo a menos concretamente acontecendo ali em uma audiência. Bem diferente dos 12 anos que ela passou trabalhando no gabinete. A quantidade desproporcional de servidores e o grande volume de serviço que vai acumulando sobre as mesas e todos os dias isso se repetir, aquilo vai dando uma angústia, porque você nadar e morrer na praia, você não consegue vencer aquele grande volume, sai à noite da justiça com a sensação de que não fez nada, né? 3 anos na conciliação e a angústia deu lugar à satisfação. E a gente trabalhar com o INSS e perceber os procuradores abertos para essa negociação, para esse acolhimento das partes, né? As partes se empoderam mesmo do que é a capacidade de poder fazer um acordo, e elas conversam, explicam, e você vê que realmente elas conseguem sair tranquilas e apaziguadas, e o sentido da conciliação, que é a coisa da paz social. Então você vê isso acontecer numa audiência ao final, né? Não é à toa que a conciliação tem atraído a atenção de quem ainda nem saiu da faculdade. Na prática, na faculdade você aprende a litigar, a ser litigioso. Os advogados se veem como inimigos, e quem argumenta melhor, tudo isso, né? Esse é o perfil que se criou aos poucos. Além de ajudar a justiça, existe um papel social muito importante nessa história. A gente trabalha não só no sentido de diminuir o quantitativo de processos, mas principalmente fazer com que eles não surjam. Esse eu acho que é uma das metas maiores da conciliação, fazer que não existam mais outros processos. A parte da cidadania, é você dar uma informação ou você aproximar as partes a um diálogo de forma que elas resolvam aquilo ali fora do judiciário. E claro, traz ainda uma satisfação pessoal. É muito rico, é muito dignificante. É um trabalho, a gente sai daqui exausto no final do dia, mas extremamente feliz. Porque a gente vê que é o lado mais próximo da humanidade que a justiça pode ter. É um lado de um trato realmente humano, né? Para cada um, e cada caso tem a sua particularidade. Então você acolher cada situação, no sentido de ouvir, isso é muito rico. Depois do intervalo, a gente volta a falar sobre o trabalho do perito e do conciliador. É daqui a pouco, até já! Para que o juiz tome uma decisão, tudo o que parece apenas um detalhe é importante. Um juiz federal precisa do suporte de especialistas em algumas áreas para ter uma base sólida. E quando se trata de questões relacionadas à saúde, um entendimento minucioso com visão técnica sobre o assunto é indispensável. Estão em algum lugar? Aí tô. Aonde? Aqui de baixo. Tá bom. Essa é a doutora Cláudia, ortopedista há 19 anos e trabalha com perícia médica há pelo menos 8.
Do outro lado da mesa, uma pessoa em busca de um benefício do INSS. Geralmente são pessoas que já vêm com doenças crônicas, a maior parte delas, já de longa data. Então são pessoas que vêm já bem espoliadas do ponto de vista físico, né? Muitas delas vêm também espoliadas do ponto de vista também psicológico, né? Com desgaste psicológico. E para chegar a uma conclusão, muitos detalhes precisam ser analisados. A gente leva em consideração não só as queixas que ele vai apresentar com doença, mas a gente faz a identificação de toda essa parte social. Se ela tem relatórios médicos bem circunstanciados, né, que tem a doença, que mostram realmente que ela foi incapaz, que ela está incapaz de trabalhar, ou desde quando ela está incapaz de trabalhar. Depois a gente parte para o exame físico. Todo esse trabalho é feito a pedido do juiz, que precisa de um parecer técnico, uma ajuda imprescindível para que a melhor decisão seja tomada. Muitas questões jurídicas dependem de conhecimentos que refogem do nosso conhecimento técnico jurídico mais estrito. Então, por exemplo, na nossa atividade aqui nos Juizados Especiais Federais, a gente precisa muito do auxílio dos médicos para informar se uma pessoa tem uma patologia, se essa patologia é incapacitante. E tem uma regra que diz que o juiz não pode substituir o seu conhecimento, suposto conhecimento técnico, pelo conhecimento de um expert. Então a expertise de determinados profissionais vai ser imprescindível para tornar a decisão mais legítima. É o que diz o artigo 156 do novo Código de Processo Civil. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Ele precisa ser um profissional habilitado naquela área. Então, o médico é médico formado pela sua faculdade, registrado no Conselho Federal de Medicina e no Conselho Regional de Medicina específico. Então, geralmente, como é uma atuação técnica, são profissionais que têm registros específicos em seus conselhos. O CPC de 2015 determina que os tribunais realizem a busca e seleção dos profissionais para o cadastro de peritos. Isso pode ser organizado por formulários na internet e convênios com órgãos de classe. A base para a escolha é a análise do currículo. A comunidade médica, de um modo geral, fica convidada, né, a entregar o seu currículo, passa por uma análise da própria central, e os colegas são convidados a começarem a fazer as perícias propriamente ditas. É assim que os peritos se tornam profissionais de confiança do juiz. Com a experiência, os juízes vão percebendo aqueles médicos mais capacitados, as perícias mais bem feitas, as perícias mais completas, mais coerentes. E tem um trabalho bem diferente daquele que atende em hospitais ou em consultórios. O perito deve se preocupar em achar elementos, né, de convicção pericial de que aquelas queixas, aqueles exames e aquele exame físico, tudo isso, né, muito bem, harmonicamente, né, em conjunto, leva o perito a uma convicção pericial para caracterizar se aquela doença incapacita ou não. O Dr. Donizete e a doutora Cláudia trabalham na Central de Perícias, que existe desde 2009. Só em 2016 foram realizadas quase 7.000 perícias. Uma estrutura pronta para o atendimento. Várias salas, todas equipadas e uma grande demanda. Então nós temos juizados aqui hoje, em Brasília, por exemplo, nós temos 5 juizados com mais ou menos 55.000 processos de tramitação. Se a gente levar em consideração os que estão na turma, esse número dobra. Temos mais de 100.000 processos, sendo que quase aí, perto de um quarto, chegando a um terço de processos, que demandam perícia. Então, é quase impossível o juiz, num sistema com tanta demanda, indicar caso a caso um perito, porque é quase impossível, são centenas de processos por semana. Funciona assim: as petições iniciais feitas pela parte chegam na área de distribuição.
Elas são digitalizadas e enviadas para as varas. Depois que o juiz determina a marcação das perícias, os processos vêm aqui para a central, onde passam por uma triagem. Tudo é informatizado. Eles são separados por especialidade médica conforme a decisão do juiz e assim chegam até os médicos peritos. Tudo para garantir uma agilidade maior. O que demorava de 90 a 180 dias passou a ser feito em no máximo 30. Aqui na Justiça Federal a gente tem uma assessoria bem importante, então os funcionários que agendam as nossas perícias, que nos ajudam a entrar em contato, né, com os periciandos. A gente consegue receber os honorários com maior facilidade. Tudo isso favorece também o cidadão que precisa de um bom funcionamento da central de perícia para resolver uma pendência. É o caso da dona Luciene, de 54 anos. Aí nós entramos na justiça porque todas as vezes era negado. Aí trabalhava um dia, ficava doente um mês. O que eu recebia na diária não dava para me comprar os remédios. Uma luta que já dura 8 anos. Há pelo menos 6 ela não recebe benefício nenhum. No ano passado fez a cirurgia de hérnia de disco, mas as dores continuam. Hoje ela está aqui em busca de aposentadoria por invalidez. Antes de fazer a cirurgia, eu vivia mais deitada, sentada, praticamente na cadeira de roda. Aí depois que eu fiz a cirurgia, a qualidade de vida melhorou um pouco, mas não tanto. Melhorou, eu posso te falar assim, uns 60%. A doutora Cláudia preenche o relatório e é a conclusão dela que vai ajudar na decisão do juiz lá na frente. A gente monta, né, essa conclusão e envia digitalmente, né, para o processo. Depois de tanto tempo, a esperança da dona Luciene está nesse parecer da doutora Cláudia. Para ter uma qualidade melhor de vida. Só vai agravando, né? Aí vem o problema da coluna, as dores, a depressão. Aí vem, você tem hora que você não tem vontade de falar com ninguém. Um trabalho que deve ser imparcial, mas enche de satisfação o perito que busca, assim como todos os envolvidos, a justiça. A recompensa é que a gente vai conseguir esclarecer, né, o que aquela pessoa tem e ela vai conseguir aquele benefício, às vezes, né, que o INSS negou. Tem a recompensa de estar ajudando, porque realmente são pessoas, a maioria são pessoas muito carentes, de todos os seus aspectos, né, tanto financeiro como psicológico, né. A sua estima melhora, porque você vai ter o seu dinheiro para você ir lá na farmácia ou então mandar, ó, pega o meu dinheiro, pega aí na minha bolsa, menino, o dinheiro é meu, não vou estar pedindo, não vou estar chorando. Entendeu? Eu vou querer comer alguma coisa, eu tenho o meu dinheiro. Eu não vou estar precisando de estar... A palavra humilhar, né? Humilhação, porque é isso que acontece hoje em dia. Depois do intervalo, você vai saber mais algumas curiosidades sobre o trabalho dos peritos na Justiça Federal. Voltamos em instantes. Análises de assinaturas, compras e vendas de imóveis. Diagnósticos precisos para auxiliar um julgamento justo para todas as partes. Esse é o trabalho do perito na Justiça Federal. É com o suporte desse profissional que o magistrado tem como base ao emitir um parecer sobre um caso que vai a julgamento. Você tem que estar intermediando, deitar um pouco no sofá, ficar um pouco sentado. Perguntas. Tudo dói. Se mexer a junta assim também dói. Aqui tudo dói. Análise de exames complementares e a avaliação médica. Em
embora o paciente apresente doenças diferentes, nem sempre são necessárias várias perícias. Existem alguns colegas que têm a especialidade, ortopedia, cardiologia, oftalmologia, por exemplo, que fixam aquela especialidade. Se existe uma comorbidade e ele não se sente capaz, né, ou não se sente apto a opinar sobre aquela comorbidade, ele pede a opinião do especialista. A necessidade de uma avaliação técnica não é exclusividade da área de saúde. Outros especialistas são necessários de acordo com o processo a ser julgado. Por exemplo, o perito avaliador. O primeiro critério que a gente observa é que a gente precisa da documentação do bem, do imóvel. Por quê? É dali que a gente vai partir do histórico, se ele realmente é de propriedade daquela pessoa, daquela empresa ou daquele órgão. A partir daí a gente vai ter uma área que a gente vai ter como parâmetro para fazer a medição. E então a gente vai fazer os cálculos necessários para a perícia. A perícia aqui é de imóveis. E esse profissional, assim como o médico, também precisa de várias informações. Saber, por exemplo, o tamanho da casa ou do terreno, avaliar também a localização e, assim, chegar a um preço final. Então é designada a prova pericial, um perito é nomeado, a fixação dos honorários dele, porque ele tem que receber, logicamente, pelos serviços que ele vai prestar. E a partir daí a prova é realizada, lembrando que sempre ambas as partes, podem nomear os seus assistentes técnicos, que também são profissionais habilitados nessa área. Mas em que situação o trabalho de um perito avaliador é solicitado pelo juiz? Um leilão, né? É muito comum nas execuções fiscais, a pessoa não tem bens em pecúnia e é preciso, então, quer dizer, a dívida vai recair sobre os bens. Então, esses bens precisam ser submetidos a uma avaliação para que a coisa não seja arbitrária, né? Para que seja um valor de mercado, um valor mais próximo, para também não levar a pessoa à ruína. Então, por isso que tem o sistema de avaliação, né, de leilão. Ou ainda em investigações de superfaturamento de aluguel de imóveis, por exemplo. Que possa haver uma fraude, né, que possa haver um superfaturamento daquele aluguel, uma combinação entre alguém do órgão com a parte proprietária ou intermediário. E antes de ser perito já era corretor de imóveis há 25 anos, a coisa foi mais fácil. E outra especialidade também ajuda, a contabilidade. Às vezes o juiz quer um valor de aluguel, por exemplo, a causa foi até o ano 2005. Então eu tenho que dar o valor do aluguel naquele ano. Não quero o valor de hoje, eu quero o valor em 2005, porque o valor de 2005 ele é diferente do valor de hoje. Então todos esses cálculos, com certeza, a contabilidade ajuda muito, porque você utiliza isso. A grafotecnia é uma área da documentoscopia. Para explicar isso, só mesmo a própria especialista. Eu faço perícias em documentos, contratos, procurações, que mais? Cédulas de crédito bancários, alterações contratuais fraudulentas. Então, há muita fraude documental também. Jaqueline atua como perita há 3 anos, mas mesmo antes de se formar na faculdade de Direito, já dava uma mãozinha para o pai, um grande influenciador. Ele me explicou várias técnicas, então isso foi crescendo. E quando eu acabei a faculdade, eu já fui diretamente para a grafotecnia e depois documentoscopia. Foi com ele também que ela aprendeu a ser cuidadosa. Em uma perícia documental, várias características da assinatura são analisadas. Quando há uma fraude mais grosseira, ela acaba tendo algumas tremulações, oscilações, então isso é um fator que eu avalio muito, apesar de não ser obrigatório, porque tem assinaturas falsificadas que são muito bem feitas. Agora tem algumas que dá para ver algumas paradas e retomadas, oscilações, isso eu também levo muito em consideração. Eles são casados e aqui no escritório o trabalho de um acaba complementando do outro. Às vezes existem trabalhos muito técnicos que não só envolvem, porque o que acontece? O juiz, às vezes, ele coloca uma perícia e essa perícia ela não é só de avaliação, ali envolve cálculos contábeis,
envolve alguma coisa de documentoscopia, envolve, em geral, o perito, se ele não tem um grupo de trabalho, ele pode fazer uns honorários de acordo com o que ele vai ter que contratar paralelamente para esclarecer. Ele pode fazer isso. É uma grande responsabilidade. Você conseguir desvendar, você conseguir aliviar uma pessoa que está sendo acusada. Gosto dessa parte de conseguir esclarecer um caso. O mais chato é quando você pega um caso e a pessoa mentiu. Então isso daí é o pior. Mas quando eu consigo desvendar uma falsidade, realmente é muito gratificante. Todos os peritos que nós mostramos aqui elaboram laudos que dão suporte à decisão do juiz. Por isso mesmo, se o profissional não se sentir seguro, ele pode não aceitar o trabalho. É norma prevista em lei. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se do encargo, alegando motivo legítimo. Se ele não se sentir apto, ele deve se declinar a realizar aquela perícia e indicar um profissional que é mais habilitado. Tudo para garantir uma avaliação responsável e imparcial. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para a imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.